Olá, tá começando mais uma edição do podcast do Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso aquário, ao nosso estúdio aqui em pleno Museu Oscar Niemeyer, que durante alguns dias de junho se transforma na Casa da Sétima Arte aqui em Curitiba. Eu sou o Heitor Humberto, estou aqui muito bem acompanhado pela Lorraine Mendes, nossa anfitriã do festival. Muito feliz de estar aqui para mais um episódio, um convidado super especial hoje com a gente. Super especial, mais um convidado super especial, muito querido. Estamos aqui com Marcos Jorge, um dos diretores mais premiados do cinema brasileiro, com prêmios nacionais e internacionais. Ele que é também roteirista, fotógrafo, curador e também curador de um dos lugares mais queridos de Curitiba, do cinema brasileiro, o Cine Passeio. Bem-vindo, Marcos. Obrigado pela apresentação. Já me sinto um pouco assim envergonhado. Imagina, você tá em privilégio, casa, cara. literalmente, né? Sabe por quê? Porque, gente, para quem não sabe, o último filme do Marcos também foi gravado aqui. Aqui, no caso, o Museu Oscar Niemeyer. É A gente está isso. nesse momento. Foram 12 diárias, inclusive nós ocupamos essa área aqui numa noite dramática, porque era uma noite com muita coisa para filmar, né? Muita coisa para iluminar, né? Para enquadrar muita gente. Então foi uma noite bem assim, memorável. Vocês rodaram. Desculpa, te interrompi. E foram 12 diárias, né? Então nós 12. rodamos praticamente em vários intervalos, só não rodamos no olho, porque no filme o Museu Oscar Niemeyer não é o Museu Oscar Niemeyer. Ele é o Museu Brasileiro de Arte Contemporânea, um museu ficcional. Então nós, de algumas maneiras, descaracterizaremos o MON e transformaremos no museu do filme, um museu que é, digamos assim, ele é especializado em arte brasileira contemporânea. Que legal. 12 diárias com o museu funcionando ou só à noite? De tudo. Nós tivemos diárias, obviamente foram 8 semanas de filmagem, então nós tínhamos 8 segundas-feiras, né? Sim. O museu só fecha na segunda-feira. Essas diárias foram importantes para os lugares frequentados pelo público, mas nós tivemos acesso, assim, de uma maneira muito bacana, assim, a diretoria deu-nos um grande apoio, muito generosa, e nós tivemos acesso a lugares internos com o museu aberto, que é uma coisa bem complicada. É que nós fizemos também muitas... Nessa transformação do Museu Oscar Niemeyer em Museu Brasileiro de Arte Contemporânea, MUBAC, nós tivemos que fazer várias intervenções cenográficas no museu. Então, tinham construções, era algo bastante complexo. Por exemplo, no túnel que leva ao olho, nós fechamos o final do túnel para caracterizá-lo de uma outra maneira. Então, com uma estrutura cenográfica que parecia concreto armado. Então, isso tudo foi uma aventura incrível, assim. Eu amo esse museu. Eu vi ele ser construído. Quando o Jaime Lerner construiu isso aqui, eu morava aqui perto, morava aqui atrás. Que legal. Então eu vi o olho crescendo. Não, obviamente, esse prédio aqui que é muito mais antigo. O olho crescendo. Mas o olho, eu vi quando o olho cresceu, né? E foi transformado no MON, né? Que isso aqui não era um museu, né? Enfim, é um lugar, assim, icônico de Curitiba, icônico do Brasil. É o maior museu de arte da América Latina. Então foi um grande orgulho filmar aqui e ter essa locação. Foi uma das coisas que me fez trazer o filme para Curitiba. O museu. Olha só, e por falar em maior, foi o maior filme também gravado aqui, né? Deduzo que sim, porque é um filme de ação. Sim. É um budget bastante considerável para o cinema brasileiro, está na faixa alta do cinema brasileiro. E é muito ambicioso, né? Então, assim, o problema é que quanto mais grana você tem para fazer filme, mais alto é o teu sarrafo, maior a ambição, maior o teu roteiro, maior as complicações, maior o número de pessoas. Então, é um filme com 53 atores, quase 1.000 figurantes, né? E 8 semanas, ou seja, 40 diárias, com áreas para iluminar gigantescas. Então a gente tinha que ter, por exemplo, para iluminar o museu, nós precisamos, de uma maneira eficiente, de maneira, digamos assim, factível, dentro do prazo que a gente tem para filmar, a gente precisava de guindastes. Então nós tivemos guindastes que levantavam as luzes para poder fazer uma iluminação total de cada lado do museu, né? Então foi uma produção muito grande. Eu tinha 2 câmeras, um equipamento extraordinário, filmei HDR, que é um sistema, né, que garante um controle maior da fotografia. Foi uma aventura incrível, assim, muito cansativa, muito de grande empenho, mas foi incrível, foi realmente muito legal.
Eu curti que você falou a palavra ambicioso, porque a gente acabou de entrevistar a Ana Souza, programadora de Sundance, e ela falou: eu gosto de ver filme que é ambicioso, que você nota ali que tem um negócio. Então é muito legal você chegar logo depois e falar que ele é um filme ambicioso. Eu vivo dizendo que meus filmes são muito ambiciosos, são mais ambiciosos do que eu, inclusive. Eu sou uma pessoa... Na vida eu não sou tão ambicioso assim, senão eu não faria cinema, né? Faria alguma outra coisa. Mas os meus filmes são muito ambiciosos. Eu adoraria poder fazer... ter ideias. Eu acabo sendo argumentista. Eu sou quase sempre a pessoa que inicia meus filmes, com a ideia inicial minha, né? Eu adoraria ter ideias de filmes legais, de histórias legais, que se passam num quarto com 2 atores. Eu adoraria. Eu ando atrás de uma ideia assim. Quem quiser, por favor, me mande. Manda, deixa Quem eu tiver, por favor, me mande um bom roteiro, assim, eu adoraria. O fato é que as minhas ideias são sempre muito complicadas, muito ambiciosas. E quando tem uma coisa que diz, é simples filmar em cadeia. Mas é um filme sobre comida. É um filme com grandes complicações. Então, meus filmes todos têm uma ambição... Na verdade, uma ambição de contar histórias, né, complexas, intricadas, digamos assim. E eles são bem complicados. Eu tenho essa mania de ter ideias complicadas, o que, sinceramente, eu preferia que não fosse assim. Mas você acha que tem a ver um pouco com essa tua história e trajetória que foi tão mista, né? Você morou na Itália, morou no Brasil, você gosta de arqueologia, você tem muitos temas de interesse. Então, essa complexidade, ela vem também de você e se reflete na tua forma de ver o mundo e de contar histórias? Sem dúvida. Por exemplo, a Arte do Roubo vem de um convite da Disney. Depois que eu fiz um dos meus últimos filmes, que se chama Bestalhados 2, é uma comédia de ação. Tem cenas de ação muito legais. E foi a primeira vez que eu pratiquei ação, luta, né? Assim, a coisa da ação como um todo, assim, explosões, né? E brigas, né? E aí a Disney falou: você não tem uma ideia para um filme de ação? E essa é uma coisa muito interessante. Eu nunca digo não tenho, assim. Eu sempre tenho uma ideia, mesmo que não tenha. Então eu tenho, vou apresentar para vocês. E eu tenho muitas obsessões. Eu sou um cara muito curioso e, de fato, na minha vida eu queria fazer muita coisa. Teve um certo momento que eu pensei em ser... Eu fui artista plástico nos anos 90. Eu fazia vídeo instalações e expus em lugares interessantes, a Trienal de Milão, em Tóquio, em Paris, na Holanda. Então eu tive uma carreira nos anos 90 paralela ao meu estudo de cinema como artista plástico, de galeria. Ou seja, usando a galeria como mídia, como plataforma. Quando a Disney me falou isso, eu falei: cara, um filme de ação, eu gostaria de brincar com arte, né? Porque é uma das minhas obsessões. E eu uso meus filmes para mergulhar nas minhas obsessões, para aprender determinadas coisas sobre aquilo que eu gosto de fazer. Então eu falei: vamos fazer um filme de arte. E aí apresentei o argumento, eles gostaram e imediatamente a coisa foi escalando, né? Foi virando e anos depois, porque cinema sempre é anos depois, sim, a gente filmou. E agora eu estou em fase de montagem. Olha só. E as obras de arte que fazem parte do filme? Então, uma das coisas mais legais é como eu acho lindo esse processo. A primeira ideia, a semente de um filme, é uma ideia, é uma premissa, né? Um filme de roubo de museu. Isso é clássico, tem vários, né? Mas fazer mais um filme de roubo de museu, né? Para quê? Já tem tantos bons, maravilhosos, né? Extraordinários. Né? Aí eu pensei: não, tem que abrasileirar esse tema, esse gênero. O legal é fazer um gênero que ninguém pratica no Brasil, porque é muito caro. Sim. Ter a chance de praticar, fazer um filme de ação, um filme de público, um filme de entretenimento, mas colocando essa pitada da arte dentro. E aí começa com a ideia: bom, vai ser um museu tipo MASP, né? com obras históricas, né? Do mundo inteiro, obras valiosas. Mas aí eu percebo que era mais legal que ele fosse mais brasileiro. E aí vão agregando pessoas, vão agregando curadorias, vão se agregando outras pessoas quando a gente começa a fazer o filme. E ele virou assim, tanto que o museu não era o Museu Brasileiro de Arte Contemporânea, era outro nome. Outro nome. E de repente eu pensei: vou focar na arte contemporânea, porque a arte contemporânea está bombando, a arte contemporânea brasileira está bombando no mundo. A gente está num momento extremamente assim rico de pessoas maravilhosas, diversas, com diversidade, fazendo sucesso no mundo. Eu pensei: vou contratar essa galera, né? E de repente nós temos 97 obras licenciadas de grandes assim, artistas brasileiros contemporâneos. Vou citar só 2, assim, Adriana Varejão e Vicky Muniz, que nos cederam suas obras, né? Cederam os direitos de suas obras para fazerem parte dessa história. Sim. Então, o filme, ao mesmo tempo, virou uma espécie de mostruário. Super legal. De não vou dizer melhor, porque isso não existe, né? Mas de uma parcela muito consistente da arte que se faz hoje no Brasil. E aí, isso é muito legal, né? Porque você parte de uma coisa, de repente você vê que o filme não era aquilo. O filme era outra coisa.
E era para ser mais relevante do que aquela ideia inicial, né? Porque as pessoas vão agregando e vão trazendo relevância para os projetos. E eu acho que aí entra um pouco disso de trabalhar com grandes players, da diferença, né? De poder fazer esse tipo de salto no projeto. E eu queria que você trouxesse um pouco disso, né? A gente está aqui no mercado de cinema independente, falando com muitos produtores também, enfim, de cinema autoral, onde você também navega, mas também você consegue ir para os dois universos, trabalhar com grandes players. Qual que é essa diferença e como que você vê que isso potencializa a tua capacidade criativa e de execução? Então, eu digo sempre, eu sou um animal do set, assim, eu adoro o set. Eu gosto muito de escrever, porque eu venho da área também, eu me transformei num cineasta porque eu li muito quando eu era menino. Eu sou um leitor voraz, até hoje eu leio muito. E eu lá do Portão, onde eu nasci e cresci, meu pai era caminhoneiro, minha mãe é costureira. Eu não tinha nenhum livro em casa. Eu ia até a biblioteca do bairro inicialmente, depois eu pegava o ônibus, vinha até a Biblioteca Pública do Paraná, ali no centro. E voltava com 2 livros que eu devorava. Em 4, 5 dias eu estava de volta na biblioteca. Então isso me transformou numa pessoa que adora histórias. Eu adorava ler histórias. E a um certo momento, quando eu decidi o que eu ia fazer, eu pensei, cara, eu gosto tanto de ler histórias, de conhecer histórias, eu gosto tanto de cinema, eu vou contar histórias. Ver se tem algum talento para mim, né? Então eu decidi que eu ia ser um contador de histórias. Como contador de histórias, obviamente, eu comecei como todo mundo, fazendo curtas-metragens. Eu trabalhei muito como diretor publicitário também, porque eu tenho um lado muito importante que é ligado a essa sobrevivência, a esse exercício do olhar na expressão das histórias, né? E fazer cinema publicitário é muito interessante, porque agora não é tanto assim, mas uma época você tinha que contar tudo em 30 segundos, né? O tempo era muito claro, assim. Então, esse exercício, mas eu já estou me atravessando. Então, basicamente, eu sou um contador de histórias e gosto muito de exercer essas histórias. Eu gosto de histórias rocambolescas, complicadas, complexas. Então, eu preciso de dinheiro. Muito simples. O cinema é uma arte caríssima. Caríssima. Que envolve muita gente, envolve muitos meios, né? Agora, um pouco menos, mas quando eu comecei, se filmava em película, em negativo. Isso era muito caro. Enfim, a minha relação com as mídias começa relativamente cedo. Os meus primeiros filmes eu viabilizei por prêmios, editais, né? Estômago, por exemplo, ganhou o edital de baixo orçamento do Ministério da Cultura. Ele foi feito com um prêmio, um edital, o prêmio de um edital. Só que eu já tinha essa ambição de contar histórias com um pouco mais de meios. Então eu consegui uma coprodução na Itália, que me permitiu aumentar o budget do baixo orçamento. Então, ele era um baixo orçamento, mas eu consegui finalizar e ter uma grana da Itália, com uma coprodução. Então, o filme se internacionalizou e eu achei muito legal isso, né? Eu fiz alguns outros projetos ainda muito baseados em editais, mas imediatamente eu comecei a ver que os players, os importantes, os players que no Brasil tem as distribuidoras, né? As distribuidoras relevantes do Brasil, são locais importantes não só para produzir, mas para difundir teu trabalho também, que não adianta nada fazer o filme e não ter distribuição, né? Então eu sempre tive na minha carreira essa característica de tentar fazer filmes autorais, filmes, digamos assim, com histórias relevantes, que emocionam as pessoas, com histórias inteligentes, mas que sejam vinculadas a uma produção muito profissional. Então, até como diretor publicitário, eu tive o exercício de ter meios para contar histórias. Porque o cinema publicitário nos anos 2000 era rico no Brasil. Sim. Tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Então eu filmava com dinheiro, com equipamento bom, com gente boa, pagando bem as pessoas. E eu quis levar isso para o cinema. Então eu sempre me dividi entre essas duas canoas, entre esses dois estribos. O lado mais autoral e o lado mais comercial. E eu busco justamente a mistura disso. Quer dizer, eu quero o dinheiro do comercial para contar as histórias que me interessam e que eu acho que são relevantes para o país que a gente vive. Muito legal, legal. Você trabalhou bastante com publicidade também, Bastante. né? E a publicidade foi uma base muito importante para o audiovisual aqui do estado do Paraná, né? Onde a gente teve aí um cenário muito pujante e tal. Eu queria trazer o que você entende que são grandes aprendizados que nós do cinema podemos tirar da publicidade, que às vezes a gente aproveita pouco, fazendo mais uma briga do que uma admiração ao outro lado. Ainda existe, né, na tradição crítica brasileira, um certo nariz empinado para a questão do cinema publicitário, do cinema entretenimento, da comédia, do cinema comercial, digamos assim. Isso é uma coisa que está diminuindo, eu acredito claramente, assim, até porque os maiores diretores hoje do Brasil vieram da publicidade, ou fizeram publicidade, né? Vamos começar com Walter Salles, foi diretor de publicidade.
Fernando Meirelles. E aí tem uma galera quanto que você conseguiria citar assim dezenas, né? Então isso não é mais aquela coisa do o cara vem exclusivamente da escola de cinema ou câmera na mão, né, uma ideia na cabeça. Então isso já não é mais assim. No entanto, ainda existe um certo preconceito com o cinema publicitário, quando na verdade o cinema publicitário, agora menos, mas durante um bom tempo, foi a manutenção da nossa base criativa cinematográfica, de todas as pessoas que trabalham no cinema. Porque a gente pensa, o diretor, a produtora, né? As pessoas que trabalham, digamos assim, um pouco mais criativamente, mas o nosso trabalho não é só isso. O nosso trabalho envolve uma quantidade enorme de pessoas que são, digamos assim, todos são criativos, porque não tem ninguém que no cinema que não seja criativo. Mas eu diria assim, as pessoas que são profissionais do audiovisual, os maquinistas, os eletricistas, o pessoal de câmera, o pessoal de produção, o pessoal de cenário, muita gente, dezenas de pessoas. Essas pessoas, para poderem exercitarem bem o seu olhar e a sua capacidade profissional e criativa, precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro, precisam manter suas famílias. E durante muito tempo não existia cinema no Brasil. Simplesmente eu saí do Brasil na década de 90 e fui estudar cinema na Itália e morei no exterior 12 anos, porque não tinha cinema no Brasil. Simplesmente não tinha como fazer um filme no Brasil. A década de 90, isso aqui, no final da década de 80, início da década de 90, isso aqui é no deserto. Então, década de 2000, não tinha o cinema que a gente vê hoje, era muito menos. O cinema não mantinha todo esse ecossistema maravilhoso de pessoas que trabalham no cinema. Era o cinema publicitário que mantinha. Então, é muito subestimado, especialmente quando a gente olha para o cinema paranaense, por exemplo, e essa explosão que está tendo no cinema paranaense. É muito subestimado a participação da publicidade nessa explosão. Porque quando eu voltei para o Brasil no ano de 2000, eu vim para Curitiba. Eu tinha começado a dirigir em Roma, depois eu tinha morado em Milão mais 5 anos, dirigindo assim, sempre mantendo essa atitude nos dois lugares, fazendo trabalhos comerciais e trabalhos autorais. Trabalho em galeria e trabalho como diretor publicitário. Aí, de repente, eu volto para o Brasil, tentar ver como é que era isso, né? O Brasil estava num momento muito bom, né? E eu tinha que tomar a decisão. Se eu ficava na Itália, eu voltava no Brasil, e era aquele momento que ou voltava então, ou não voltava nunca mais, porque daí minha vida ia ser lá, né? E de repente eu vim para cá, mostro meu portfólio para 2 ou 3 produtores, e uma semana depois eu estava filmando um comercial de alto nível, assim. Então o Brasil me acolheu muito bem no ano 2000, e nesses anos Curitiba era importante, era uma cidade muito importante. Embora eu imediatamente tenha começado a filmar em São Paulo, eu continuei filmando aqui. E durante muito tempo, na década de 2000, eu filmava em São Paulo e filmava em Curitiba. E o que era muito importante, praticamente o cinema curitibano não existia, era pouquíssimo. Os primeiros curtas, o meu primeiro curta é de 2001, o meu segundo é de 2002 aqui em Curitiba, paralelamente a um monte de publicidade. Então, era a publicidade que mantinha todo mundo trabalhando em cinema. É na publicidade que a galera que hoje trabalha comigo, a galera mais velha que trabalha comigo, começou a fazer luz de verdade, movimento de verdade, filmar com 35mm, com câmeras de verdade. E, de repente, Curitiba, nos meados de anos 2000, era a cidade brasileira, era a terceira cidade brasileira que mais consumia negativo no Brasil. A gente só perdia para São Paulo e Rio. Que legal. E Porto Alegre tinha uma produção importante, Belo Horizonte tinha uma produção importante, Brasília tinha uma produção importante, o Nordeste tinha uma produção importante, Pernambuco já era importante, mas Curitiba era a terceira cidade, porque se produzia muito aqui. Pelas características da cidade, pela competência e pela qualidade das equipes que aqui trabalhavam já no ano de 2000, e também pelo fato de que a gente está aqui. A gente tem locações incríveis na cidade e locações que são acessíveis, né? Porque a gente consegue filmar em certos lugares em Curitiba a custos mais contidos do que São Paulo e em tempos mais razoáveis. São Paulo tem muito trânsito, você não consegue fazer muitas cenas num dia. E a publicidade exige isso, que você tenha várias locações durante o dia. Enfim, eu sou um cara que diz, as pessoas não percebem o quanto... Um dia ainda vai se escrever essa história. O quanto a publicidade feita aqui foi importante para que o cinema hoje esteja explodindo no nosso estado, na nossa cidade. E cada vez mais, inclusive, né? Ganhando prêmios aí com o festival cada vez mais significativo, né? Por exemplo, o próprio Olhar, ele deriva, né? A gente talvez não lembre, mas deriva do Festival de Cinema de Curitiba, que era um festival que existia aqui no finalzinho dos anos 90. Então, existe todo a AVEC, a Associação de Vídeo e Cinema do Paraná, foi fundada em 92. Né? Eu estava fora e dentro, eu voltava muito para o Brasil. Eu morava na Itália na década de 90, mas mantive muito forte meus laços aqui. Eu sou um dos fundadores da AVEC.
E a gente foi atrás dessa... Primeiro, que existissem editais. Segundo, que existisse um pouco de produção autoral aqui também, né? Então, a gente frequentemente esquece e pensa no mundo só de uma certa perspectiva, mas ainda vai ser resgatada essa história. É uma história bem bacana, bem bonita. Uma história de muito trabalho, de muita produção válida, assim, muito, muito legal, né? Na verdade, cinema é assim. Só produzindo muito é que a gente consegue fazer coisas boas. Não tem muito segredo, tem que filmar. E eu gostaria até de perguntar, porque em uma outra entrevista eu citei justamente, já que a gente está falando de Curitiba, de cenário, o Estômago, em relação ao senso de pertencimento do cinema curitibano, do paranaense, né? De que até hoje vem gente para Curitiba e eu digo, pô, vamos lá que tem uma cena do Estômago e falar, sério, vamos! Então, assim, é uma coisa muito querida, né, que gera uma visão incrível e que a gente vem tratando aqui nessas entrevistas também sobre esse lance de cada vez usar mais a cidade, mesmo que não seja retratando Curitiba na cena, Claro. mas a gente se reconhecer ali. É muito o meu caso, você sabe, o Estômago, ele é meu segundo longa-metragem que eu filmei. Ele saiu depois do Corpos Celestes, que é o meu primeiro, Sim. mas eu filmei primeiro o Corpos Celestes e depois o Estômago. Depois de ter feito centenas de publicidades aqui, 2 curtas importantes e muitos vídeos, né? Vídeo arte nos anos 90. Eu filmava muito na rua. Eu gosto muito de filmar na rua. Eu gosto muito de filmar na cidade. No Estômago, eu queria uma cidade um pouco fabular, né? Porque o Estômago é um filme fabular. Então não faria sentido colocar lá Curitiba, né? Dizer para as pessoas que era Curitiba. Porque a história é uma fábula, né? E tem esse tom fabular que eu queria manter. Por isso que eu, inclusive, filmei algumas cenas em São Paulo. Algumas poucas cenas em São Paulo. Nonato chega na rodoviária de Curitiba, desce de um busão vindo do Nordeste, que a gente não sabe de onde ele veio, caminha pelas ruas de São Paulo, porque eu queria que tivesse aquele impacto do migrante chegando numa grande metrópole, e nisso São Paulo é imbatível no Brasil, né? Entra no metrô do Sumaré, sai porque ele não tem dinheiro para pagar a passagem, e de repente ele está andando ali na Saldanha Marinho, atrás da nossa catedral. E depois o filme é todo Curitiba. É todo Curitiba, as ruas de São Francisco, né? As prostitutas ali na rua São Francisco. Todas as paisagens são nitidamente curitibanas, mas escolhidas a dedo para passarem um tom fabular. De falar, é um Brasil que muita gente vai dizer, onde é? Onde é isso, né? Eu queria esse tom, né? Mas quem mora na cidade, quem conhece Curitiba, obviamente reconhece esses lugares, o que é muito bonito também. Então, quando saiu o Estômago, eu me lembro, ele tinha um artigo da Globoplay, me definiu um cineasta nordestino. Eu fiquei muito orgulhoso, né? Porque o filme tem essa coisa do Nonato ser um personagem nordestino, né? E ele tem um tom fabular que era um próprio do Nordeste também, naquela época. Estamos falando de 2007, 2008, quando o filme saiu. Então, foi bem curioso. Os paulistas acham que eu filmei em São Paulo. Todos os paulistas acham que Estômago é um filme paulistano. Os curitibanos... Alto lá. A autoestima dos paulistas é uma... Exatamente. E também porque eu vivia nessa dualidade, eu sempre vivia na ponte aérea entre Curitiba e São Paulo, né? E João Pessoa, onde eu passei 10 anos recentes agora, indo muito frequentemente porque eu tenho um apartamento em João Pessoa. Então eu tenho essa alma tripla. Eu sou curitibano, sou paulista e sou também um pouco nordestino. Eu tenho orgulho do Nordeste, eu gosto muito do Nordeste. E tenho casa em João Pessoa, na Paraíba, que é um lugar maravilhoso, né? Então a minha dualidade um pouco dificulta isso, mas os meus filmes que são rodados aqui, eu filmei, obviamente, em São Paulo, filmei no Rio. Eu fiz um longa no Rio, fiz vários longas em São Paulo. O longa de São Paulo, a Bestalha dos Dois, tem o Minhocão, entendeu? Então, assim, é classicamente paulistano o filme. É muito paulistano. Você ainda respira um ar italiano, além de tudo, né? Exato. E chiquérrimo aqui, ó, gente. É isso. Tem esse ar Eu todo gosto de muito, elegância da moda italiana. Eu sou muito italiano e por isso que eu gosto de frio, porque... Quando eu voltei isso é uma coisa. Quando eu voltei da Itália nos anos 2000, eu tinha muita roupa italiana, muitos blazers, né? E só que no Brasil o cara quase não usa blazer. Ninguém usa blazer, aliás, né? Então, assim... E o blazer, os italianos dizem, é a bolsa do homem, porque tem um monte de bolso, né? Genial. É muito forte, tem que ter muito bolso para você guardar as suas coisas. Mas, enfim, eu sou muito italiano também, você tem razão. Tanto é que Estômago 1 tem esse lado italiano marcado, embora ele não seja filmado na Itália. E Estômago 2 começa com uma cena em italiano, né? E metade dele é falado em italiano. Então, eu sempre busquei muito essa mistura de gêneros, de culturas, porque eu acho que esta mistura é a característica do Brasil. Nós somos justamente a força da mistura. E não tem nada mais contemporâneo do que isso, assim. Nada é mais brasileiro do que pegar as coisas, engolir
comer, né, antropofagicamente, devorar as coisas com voracidade, com glutonia, assim, com prazer. E assim, e depois devolver para o mundo coisas elaboradas a partir dessas alimentações, né? Com certeza. Então isso é muito brasileiro. Então, nesse sentido, eu acho que eu sou um cineasta, nesse sentido, me sinto muito brasileiro, mesmo sendo meio italiano, porque eu ainda sonho muito em italiano. Ainda. Quando durmo, eu ainda sonho em italiano. E por falar em Estômago 1, né? Esse foi o filme que projetou ali tua carreira internacionalmente, foi um boom de sucesso. Mas você é muito exigente, um cinéfilo. Como é que foi pra você? Em que momento você percebeu que era algo realmente muito bom e único que você estava fazendo? Quando caiu essa ficha? Era curioso, assim, porque o Estômago era um projeto muito complexo de se entender no papel. Então, embora ele tenha ganhado o prêmio do baixo orçamento, produções de baixo orçamento do Mink, o roteiro tinha 60 e poucas páginas. O roteiro não conseguia explicar o tom do filme. Nem é possível você explicar o tom do filme. É impossível você explicar que quando as pessoas comem a comida no Nonato, tem uma música que se refere a Sérgio Leone, lá né, das minhas aulas lá no Centro Experimentale, que vai mudar a característica realista. Especialmente porque todo mundo que lê o roteiro pensa num certo realismo, que é uma das características do cinema autoral brasileiro. Então, na minha cabeça, o filme sempre foi uma fábula, mas mesmo quem o fazia, os atores que o faziam, não entendiam isso. Sim, olha só. Então, eu tinha muita clareza de que o filme a história era fabular, de que eu e Lusa, que escrevemos o roteiro, tínhamos essa clareza. E eu construí todo o filme no sentido de sublinhar essa fabularidade, não sei se existe a palavra, mas esse tom fabular do filme. Mas ninguém tinha entendido que filme estava sendo feito. Ninguém, nem os atores, nem os técnicos, ninguém. Então, ao mesmo tempo, quando eu filmei, eu montei, eu finalizei, e o filme foi finalizado na Itália. Então, por exemplo, eu tive que acompanhar todo o processo de finalização de som, porque os italianos não falavam português, o filme é falado em português, então eu tinha que estar muito presente. Então, foi um filme que eu cuidei dos mínimos detalhes, frame a frame. E eu perdi totalmente digamos assim, a visão do filme, de vê-lo centenas, milhares de vezes na finalização. Eu tinha perdido um pouco o que era o filme, né? Eu só fui recuperar, saber o que ele era mesmo, quando a gente, no Festival do Rio, numa gloriosa noite, no Odeon, no Cine Odeon, o filme bateu na tela. E assim, foi imediato assim, a empatia das pessoas com o personagem, com a história, né? Porque o que tem de muito forte no Estômago é essa empatia, né? E faz parte desse processo. Eu sempre quis que o Nonato fosse um personagem empático, que as pessoas se enamorassem por ele, né? Não é à toa que ele começa sendo torturado, ele começa sendo submetido ao poder, porque você imediatamente, né, como espectador, se coloca do lado dele, o cara está sendo oprimido, né? Então ele se apresenta como um oprimido, embora ele não seja um coitadinho, muito pelo contrário, uma pessoa de extrema inteligência, né? O personagem do Nonato é um personagem inteligentíssimo, ele é só ingênuo, falsamente ingênuo, né? Ele é um personagem que não tem cultura formal, mas tem uma grande cultura por trás e uma inteligência enorme, uma certa sabedoria no lidar com o ser humano, né? Então, foi lindo, porque daí quando essa empatia eu vi que funcionava, porque você não sabe se funciona, você tem que ver na tela, na sala cheia. E quando eu vi que funcionava, eu comecei, é interessante, mas o filme foi se afirmando lentamente, porque não quero parecer arrogante, mas ele tem uma originalidade, até hoje, inclusive. O Estômago tem uma originalidade no tom, no que ele é, que dificilmente ele é simples de compreender. A empatia faz com que ele viajou o mundo inteiro, ele foi distribuído mais de 26 países, em cópias 35mm. Na época, hoje é fácil dizer, um filme foi para 100 países. Sim, hoje qualquer filme vai para 100 países. Qualquer um, mas qualquer um vai para 100 países no streaming. Sim. Mas naquela época, você tinha que ir com as cópias do filme pesavam, sei lá, 100 quilos, entendeu? Então era outro jeito de entrar nos cinemas do mundo. E ele foi para 26 países teatricalmente, fora o resto, né? Então, o que eu percebi é que essa empatia, o filme tinha uma coisa que via além. Eu via na Holanda, as pessoas vibravam com o filme. Em Berlim, no Festival de Berlim, eu me lembro, teve assim teve uma das projeções que teve um banquete depois de um chefe de Berlim importante, e as pessoas vibraram com o filme. Então, Estômago até hoje me dá muita alegria, né? Assim, porque ele aposta na empatia. Nem todos os meus filmes apostam na empatia. Eu sou um cara que busca muito a dualidade dos personagens. Meus personagens não são
totalmente bons ou totalmente ruins. Eles nunca são nem bons nem ruins. Eles são pessoas de verdade, assim, tridimensionais. E nem sempre isso gera empatia, né? Então o Estômago tem essa coisa muito linda, que é essa empatia com os personagens. E aí... E também ele demorou para ser entendido. Quando ele bateu no Rio de Janeiro, muita gente percebeu a qualidade dele, mas teve gente que não percebeu. Teve gente que não entendeu o filme. Ele levou um ano para se impor como um filme realmente, assim, digamos, um divisor de águas, de certa forma, porque abriu muito espaço para uma produção, eu diria autoral, mas é difícil dizer isso, porque o cinema brasileiro sempre foi autoral, mas com novas ideias, novos projetos, né? Então, como eu digo, ele é um filme ele é um filme que tem uma certa originalidade. Ele demorou para de fato se impor como o que ele acabou sendo. Então demorou 1 ano e meio para ele depois no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro vencer os principais prêmios, melhor filme, melhor roteiro, melhor direção. Aí foi, mas demorou 1 ano e meio, né? Tanto que ele não foi indicado ao Oscar, né? Um outro filme que foi indicado ao Oscar na ocasião, porque ele não tinha ainda acontecido na cabeça das pessoas que formulavam as políticas públicas do cinema brasileiro. E a parceria com a Itália foi decisiva para verificar desse formato Foi que você porque eu queria? tive mais dinheiro. Então, assim, eu gastei todo o prêmio do BO do Mink na produção e pude finalizá-lo, né? Isso acontece muito no cinema brasileiro. Você gasta tudo e depois não tem dinheiro para finalizar. Nesse caso, eu gastei tudo, mas eu sabia que ia finalizar. Foi importante porque ele, como filme também italiano, ele é o primeiro filme, depois de muitos anos, que realmente teve o selinho coprodução Brasil-Itália, porque a produtora conseguiu, assim, derrubar muros e muros de burocracia para conseguir isso. Então, ele penetrou nos mercados também como um filme europeu. Então, ele é um filme europeu e brasileiro ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Alguns filmes meus têm isso, o Estômago 2 também. Então, mas foram todos chaves que foram devagarinho, que a gente não tinha grana para distribuir. Ele não era conhecido também, eu era um diretor desconhecido. Então, digamos, todo o ecossistema do cinema na época era um pouquinho diferente de hoje. Embora tenha algumas semelhanças com o que é hoje, ele era um pouco diferente. Então, o filme acabou acontecendo num arco de 1 ano e meio, 2 anos. Ele teve uma vida longuíssima. Tá vivo, né? Sim, segue aí. E eu queria até pegar esse gancho dessas diferentes apostas, né? Você comentou que ele é um filme que aposta na empatia, de certa forma, essa foi uma fortaleza. E você tem essa característica de apostar em coisas diferentes a cada filme. Exato. Né? E eu queria saber como que é isso para você, em equilibrar essa aposta criativa que você faz, ao mesmo tempo equilibrar uma expectativa da crítica e manter uma coerência, vamos dizer, estética, e ao mesmo tempo a expectativa do público. O meu trabalho não é tão simples de ver a coerência dele, porque eu busco justamente a variedade. Eu não gosto de coisas repetidas na minha vida. Eu não gosto de comer a mesma comida 2 vezes na mesma semana. Eu sou apaixonado por comida, por culinária, eu cozinho. Eu gosto de grande variedade. E eu busco sempre coisas novas, coisas diferentes, especialmente desafios diferentes. Então, eu uso como exemplo as artes plásticas, né? Existem grandes artistas plásticos que se impõem graças à repetição da mesma coisa, do mesmo gesto, da mesma coisa. Tem artistas que fazem absolutamente o mesmo quadro centenas, milhares de vezes, porque a partir de um certo ponto é fácil de reconhecer. E tem muita gente que quer colocar o quadro na parede e quer que todo mundo reconheça quem é o artista. Sim. Né? É muito difícil para um artista plástico não sucumbir a essa tentação, ser um cara que mantém viva a sua chama experimental. No cinema é a mesma coisa. Se eu fizesse sempre o estômago, todo estômago, eu teria reconfortado a crítica. Todo mundo ia dizer, mas esse é um filme de Marcos Jorge, né? Esse claramente, né? Assinatura muito clara, precisa nos temas, nos enquadramentos, etc. Mas eu não faço isso, eu desconcerto a crítica. Então, quando eu fiz o Estômago 2, eu fiz um filme que começa em italiano, é um filme de outro tom, né? Ele é sarcástico, ele é outra coisa do 1. Ele leva a história, ao mesmo tempo ele é uma continuação do 1 e ele é completamente diferente. E é claro que isso desconcerta a crítica, né? Então, para me reconhecer, justamente a minha característica é essa pesquisa, essa ousadia de tentar coisas diferentes. É claro que quando eu tento, eu erro também, porque todo mundo erra, né? Então, nesse sentido, eu sou muito mais próximo de um cineasta, como Kubrick, por exemplo, que experimentou todos os gêneros. Eu gosto muito. Dr. Monstro, meu próximo filme, próximo a sair, né? Porque eu estou com ele finalizando agora. Ele é um true crime curiosíssimo, assim, porque ele é um true crime. Ele é um filme de tribunal,
e não tem nenhum filme de tribunal no Brasil completamente centrado no tribunal, ele é centrado num tribunal. Ele é um true crime porque ele é a história de um crime importante acontecido em 2003 em São Paulo. É um crime do Fará, Jorge Fará, um cirurgião plástico que matou e esquartejou uma paciente. É um crime sobre feminicídio e, ao mesmo tempo, ele é um filme quase experimental. É quase experimental. O terceiro ato dele é quase experimental. Eu entro na cabeça de dois personagens, o personagem do Fará e o personagem da promotora, que é vivido pela Thaís Araújo. Eu entro na cabeça dos dois e derivo, fujo do true crime, fujo do filme de tribunal e faço um filme quase experimental. Não sei se a crítica vai entender, sinceramente, se vai gostar ou não. Isso é uma coisa que, francamente, eu faço um pouco aquilo que eu acho que tem a ver com o meu momento. Depois, eu também não eu tenho a minha ambição não é fazer filmes imediatos, que eu seja uma pessoa reconhecida imediatamente. Tanto que o reconhecimento do estômago, como falei, foi meio que ocasional, assim, acabou acontecendo no arco do tempo. Eu faço filmes que eu quero fazer e que eu sei que as pessoas querem ver. Isso é um ponto. Porque isso é muito importante. Mais uma vez, exatamente. Eu não faço filmes para o meu umbigo, muito pelo contrário. Porque para mim, toda a vida é conexão. O objetivo da vida é conexão. Isso cada vez está mais claro para mim. Nós somos seres sociais, nós humanidade, né? Somos seres sociais. A gente é o que é porque a gente fala, porque a gente vive juntos, porque a gente trabalha juntos, porque nós caçamos juntos, nós construímos juntos, nós trabalhamos juntos. Para mim, cinema é uma forma sublime de conexão com outros seres humanos. O que eu busco é conexão com o maior número possível de seres humanos na intimidade desse ser humano. Eu busco emocionar, fazê-lo rir de si mesmo, porque eu sou um cara muito crítico sobre o meu trabalho também, né? Então, se você vê Abestalhados 2, está no Star Plus, é um filme sarcástico com quem faz cinema, assim, sarcástico, assim, cruel, bem duro com quem faz cinema, que sou eu. Basicamente, o diretor do Abestalhados 2 tem muitas coisas minhas. Eu tiro sarro de mim mesmo, das ambições, dessas questões. E dizendo, eu não busco o reconhecimento imediato, eu busco a conexão imediata com o público. Isso eu quero. Isso eu quero e gosto demais. Mas o reconhecimento, eu acho que do trabalho do cineasta, ele vem com o tempo. Porque o tempo filtra aquilo que fica ou não fica. E o tempo... É aí que vem um amor meu pela arqueologia, pela história. Eu sou fascinado pela história e pela arqueologia por razões óbvias, né? Eu estudei arqueologia em Roma, eu tenho um trabalho de arqueologia brasileira, de divulgação da arqueologia brasileira. Como fotógrafo, eu fiz exposições e livros sobre arte rupestre brasileira, porque eu acho fundamental conhecer o passado. Eu sou apaixonado pelo passado. E, nesse sentido, eu tenho uma visão do tempo que não é imediata. Eu tenho uma visão do tempo que é o tempo dos arqueólogos. A gente mede em eras, né? Em períodos muito longos de tempo. Então, a minha ambição é que meus filmes vivam o máximo possível de tempo e que no futuro eles continuem a tocar e me conectar com os outros seres humanos, que eu acho que é o verdadeiro objetivo de nossas vidas. Eu li, por uma coincidência, há poucos dias nas redes sociais, uma frase atribuída ao Guto Lacaz, o artista, dizendo que eu erro muito porque eu estou sempre tentando alguma coisa nova, diferente. Então, encaixa bem do que você falou. Isso é um clássico do cinema. A gente sabe que aquela coisa máxima de Hollywood, eu não sei se é verdade ou não, mas tem tudo para ser verdade, de que você tem que fazer 10 filmes, um vai fazer sucesso e vai pagar os outros 9 que vão dar prejuízo. É a mesma coisa. Para mim, eu acho que a gente tem que fazer, justamente porque errando, a gente também... Agora, é fundamental que a gente cometa erros novos. Erros não os mesmos. Porque a maior parte tem muitos artistas que cometem sempre os mesmos erros, né? Então eu fujo disso. Eu gosto, é impossível não cometer erros. Então eu busco cometer erros novos. E para cometer erros novos, eu faço coisas novas. Tem que testar. E agora... Você falar? Não, pode. Desculpa. É que falando agora da curadoria do Cine Passeio. A gente estava aqui falando sobre esse equilíbrio em autoral e comercial, e me dá a impressão que o Cine Passeio também passeia por isso, tem né? Tudo a ver, muito, muito bem colocado. Como um cineasta profundamente preocupado com a minha conexão com o público, a importância do público no meu trabalho, eu aceitei o convite 8 anos atrás da Fundação Cultural
de ser um dos curadores do Cine Passeio, um dos 2 curadores do Cine Passeio. Eles convidaram um crítico, o Marley Machado, e um cineasta, que sou eu. E nós estruturamos o Cine Passeio 1 ano e meio, 2 anos antes de abrir o Cine Passeio. O que ele seria, como o que aconteceria lá dentro. Intervimos no formato das salas, no que foi possível, no formato das coisas lá dentro, até, digamos assim, do ponto de vista físico mesmo. Mas, sobretudo, a gente estabeleceu que justamente o Cine Passeio seria um ambiente livre de preconceitos, teria uma programação plural. Uma programação que misturasse filmes bons, não, assim, todos seriam bons, mas filmes bons comerciais com filmes bons autorais, e que uma coisa puxasse a outra. Então, que a gente queria formar público. E quando a gente lançou o Cine Passeio, nós estabelecemos algumas regras para que isso acontecesse. Por exemplo, ter sempre pelo menos um filme brasileiro na programação. Não houve nenhuma semana nesses 6 anos e meio que o Cine Passeio está aberto que não tivesse pelo menos um filme brasileiro em cartaz. Nenhuma, 0. E muitas vezes nós tínhamos 7, 8 filmes brasileiros em cartaz. Então, 33% da programação do Cine Passeio, estatisticamente, é de filme brasileiro. E entre os nossos top 10, metade são de filmes brasileiros. Então, o nosso público... Bilheteria, os top 10 da bilheteria histórica, metade é de filmes brasileiros. E, claro, Almodóvar, cineastas importantes também estão nesse top 10. Mas tem outras regras. A gente mistura filmes comerciais, não tão comerciais que estão em todos os shoppings, porque não é esse o papel do Cine Passeio. Mas filmes comerciais de qualidade que possam interessar a quem gosta de cinema, com filmes que só acontecem no Cine Passeio. Tem filmes que a gente programa que nenhum outro cinema de Curitiba programa. Então, nessa mistura, deu muito certo rápido. A gente venceu prêmios, né, nacionais, a gente foi considerado por uma revista especializada um dos 20 cinemas mais legais do mundo. É mesmo? Do mundo. Poxa, parabéns. Não do Brasil, do mundo. Olha só. Então, assim, essa mistura deu muito sucesso. E para mim é muito... Hoje o diretor da Expo Cine, que é a maior feira do setor, que acontece em São Paulo agora em outubro, me pediu justamente um depoimento sobre a Expo Cine, sobre o mercado exibidor. Porque a Expo Cine, show de inverno que eu voltei da semana passada de Campos do Jordão, é uma feira de exibição, onde eu vou como exibidor, digamos assim, como programador de cinema. Esse lado é muito legal, porque eu tenho um contato constante com o público do Cine Passeio. Eu estou lá mediando as mesas, eu estou lá apresentando os filmes, ouvindo o que as pessoas falam no final das sessões. Isso me dá uma visão muito clara do que o público quer, do que esse público que vai ao cinema quer. E o legal do Cine Passeio é que tem um público também plural e variado. Então, a gente tem de todas as idades, de todos os bairros de Curitiba, de todos os lugares. Então, eu tenho uma visão muito... É muito rico para mim ver o que funciona, o que não funciona, como fazer funcionar um filme. Teste constante. Eu até pegando esse gancho, né, que você traz do filme de qualidade, tanto comercial como um filme autoral. Por que é tão difícil fazer um filme bom, né? Você agora olhando como exibidor e também como criador, né? Acho que conta um pouquinho pra gente. É tão mágico, né? Porque fazer filme bom é a coisa mais difícil que existe. Porque, tem uma frase que eu não sei a quem disse, mas não é minha, eu tô repetindo. E tô repetindo ela torta, inclusive, porque eu não lembro dela inteira, mas alguém me disse uma vez, filme bom é 95% roteiro, 95% direção, 95% fotografia, 95% atuação, 95% direção de arte. Tudo é 95%, tudo tem que ser bom. Para você fazer um filme bom, tudo tem que ser bom. Mas, objetivamente, o filme tem que cativar você. Ele pode ter uma fotografia mais ou menos. A verdade, eu não sou tão xiita em relação a isso. Mas tudo tem que funcionar. Tudo tem que funcionar ao mesmo tempo. E isso é extremamente difícil. Extremamente difícil de fazer. Essa coesão. E também, aqui entre nós, eu acho que um filme realmente bom, ele é quase um acidente. Ele é quase um efeito secundário. Você faz um filme bom. Você tem um bom roteiro, você tem ótimos atores, bons atores, você tem bons técnicos que vão te dar uma qualidade profissional. Agora, esse é o filme bom. O filme realmente bom, ele tem que superar essa barra, né? Ele tem que ser mais do que isso. Ele tem que encantar as pessoas. E isso é bem interessante porque orquestrar acidentes é uma coisa que o Guillermo del Toro, recentemente, ele disse... Eu estava desesperado aqui, filmando aqui...
E é muito difícil você ter controle sobre sets grandes, porque tudo foge, né? O sol aparece, as coisas não acontecem, etc. Você tem um momento como diretor que você tem vontade de sumir ali, né? De ir embora, né? Tipo assim, cara, não aguento mais. Daí me chega no meu Instagram uma coisa do Guilherme Del Toro, dizendo, cara, dirigir é orquestrar acidentes. Porque você não tem controle de quase nada num set. Você pensa que controla, mas você não tem controle Você de quase tenta nada. fingir que tem. Você tem acidentes que acontecem no set, naquele momento, naquele dia, que você não previu. Claro, você escreveu, você chamou os atores, você ensaiou. Eu ensaio exaustivamente meus filmes, eu preparo exaustivamente meus filmes, eu decupo exaustivamente. E, no entanto, o set é um caos, porque o set bom é o set que tem caos. É aquilo que as coisas acontecem na frente da câmera e que são caóticas. Quanto mais verdadeiras, mais caóticas elas são. E o Guilherme Del Toro disse, então o diretor orquestra acidentes. E ele complementa, um dia de filmagem é de 25 a 125 mil dólares. Nossa. Tá? Não é o nosso caso, obviamente. Mas digamos Chegaremos lá. ali, o meu dia de filmagem do Arte do Roubo não estava tão abaixo dessa faixa baixa, digamos assim. Você tem que filmar. Você tem na tua responsabilidade muito dinheiro, muita gente trabalhando junto. Então não tem que dizer, não, eu vou voltar amanhã, porque hoje não está legal a luz. Hoje não estou muito bem. Não estou muito bem, exato, hoje eu não estou inspirado. Não tem isso. Ele diz, você tem que filmar. E no final do dia você tem que ter certeza que você filmou aquilo que você tinha que filmar, porque você nunca mais vai voltar para aquele set. Você nunca mais vai ter aquela chance. Então, dirigir é orquestrar acidentes. E é um acidente que o filme esteja muito bom. Olha só. Às vezes acontece e a gente persegue sempre essa coisa. Tentar esse acidente e fazer um filme muito bom. Mas também, aí tem uma coisa muito mágica, né? Estou pensando, o filme é bom para quem gosta dele também, né? Porque ele tem que encontrar o seu público. Tem filmes muito bons que não tocam todo mundo, né? Tem filmes que a gente pode achar ruim, mas que vão tocar certas pessoas. Então, também tem uma questão relativa, né? Sim. Bom para quem? Eu acho que em todo filme, mesmo muito ruim, tem alguma coisa de bom. Assim como em todo filme, mesmo muito bom, tem alguma coisa de ruim. Por exemplo, um dos meus filmes favoritos, Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone. É um dos meus filmes, talvez o meu filme de cabeceira. Eu já até dei uma entrevista para o Marden sobre filme de cabeceira. E eu falei do Era Uma Vez na América. Eu tenho uma ligação profunda com esse filme. Eu tenho uma ligação muito legal com o Sérgio Leone, que eu conheci no Centro Experimentale, em Roma, quando eu morei em Roma. Ele foi meu professor, digamos assim, mas mesmo? um breve Legal. período de tempo. Mas esse filme, ele é um filme mágico, maravilhoso, extraordinário, que eu vi dezenas de vezes, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de questões, de lacunas, que vão além dessas coisas. Então o filme tem um encanto, assim, e ele foi muito mal recebido, né? Quando ele lançou o filme, ele foi muito mal recebido. Ele foi massacrado nos Estados Unidos por uma versão horrível que fizeram de 2 horas. E ele nunca conseguiu acabar a versão total desse filme, que era uma versão para a RAI italiana, quase de série, era uma versão minissérie. Mas, enfim, no decorrer dos anos, o filme cresce. E hoje ele é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Por quê? Porque ele foi encontrando o seu público, que não é todo mundo, talvez, mas é muita gente. Muita gente. Então você nunca sabe se você fez um filme. Claro que reconhecimento é muito bom, prêmio é muito bom, né? Isso é tudo muito bom, mas você nunca sabe exatamente o filme que você fez. Vai ser o tempo que vai dizer. Maravilhoso, muito legal. Marcos, queria te agradecer imensamente por estar aqui com a gente, em nome do Foi um prazer. festival. Te dizer que você sempre portas abertas aqui para você. Muito obrigada. Que bom, parabéns pelo festival. É um festival super importante para a cidade. Eu acho relevante, com muito profissionalismo. Eu acho que a gente está num momento muito interessante no cinema feito aqui na cidade, né? E não só. Então, eu digo sempre, nós fazemos filmes, não são só os cineastas, nem as pessoas do cinema que fazem filmes. As pessoas que organizam festivais, as pessoas que conseguem esses lugares para a gente filmar, as pessoas que estudam o cinema, os acadêmicos, os que formam os novos cineastas e os novos profissionais de cinema, todos nós somos cineastas. Aliás, essa palavra cineasta é uma palavra que eu demorei muito, ainda não uso muito bem. Eu não me defino cineasta, me defino diretor de filmes. Eu gosto muito qual é a tua profissão? Eu digo diretor de filmes, porque diretor de filmes é uma profissão que envolve certas competências. Eu sei fazer determinadas coisas, sei dirigir os atores, sei onde colocar a câmera, sei como fazer um set andar. Agora, cineasta é todo mundo que faz cinema. Vocês são cineastas, né? Todos nós somos cineastas. A beleza disso é que
Curitiba está num momento que tem muitos cineastas centenas, talvez milhares de cineastas, gente que trabalha para que a gente faça um cinema de qualidade. E parte disso é esse festival maravilhoso que né, esse ano particularmente eu senti assim, tá se afirmando com grande força, né, com uma equipe incrível. Parabéns a vocês por serem cineastas. Nossa, é incrível. Já vou adotar essas definições novas. E parabéns pela tua carreira, é muito bonita. Eu que agradeço. Marcos Jorge, muito obrigado, com muitas coisas para mim aqui ressoando assim, aqui nessa conversa. Acho que para você que está vendo aí em casa também, muitas histórias dessa trajetória, muitas dicas. Acho que muito valioso o nosso papo aqui no podcast do Olhar de Cinema. Obrigadão, Marcos. Obrigadão a você que está aí acompanhando. A gente agradece também você que segue as nossas redes, que acompanha a programação do Olhar de Cinema. A gente encerra aqui mais uma edição desse podcast, mas logo mais está pintando mais uma edição por aí.